Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. O que é homeopatia? Você já fez tratamento pela homeopatia? Estas e outras questões nós vamos conversar com o médico homeopata Dr. José Luiz Bonfito. Dr. José Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso programa. Prazer é meu, doutor Luciano. Dr. José Luiz, eu acho que poderíamos começar então, o que é homeopatia? Homeopatia é uma técnica de se tratar um doente. Hipócrates, há 500 anos antes de Cristo, já sabia que havia um tratamento do tipo homeopata pela semelhança, mas já dizia que havia a alopata também, por oposição à doença. Já 500 anos antes de Cristo. Já. E parece que foi um médico alemão que começou com a divulgação da homeopatia, correto? Sim, ele descobriu isso estudando esse material antigo. Ele se tornou um tradutor. Ele abandonou a medicina porque não se contentava com o tratamento que era quase um assassinato atrás do outro, palavras dele. Com o tratamento alopático. Então aí ele passou a pesquisar a homeopatia. Sim. E que tipo de medicamento é o homeopático? O medicamento homeopático basicamente é o mesmo alopata, só que ele é preparado em doses muito pequenas, quase não detetáveis. Ele é vegetal? Que tipo Existem de minerais, vegetais, metais, secreções, alguns animais. Animais também? Secreções humanas. Que faz o medicamento homeopático. Se obtém princípio ativo daquilo. As vacinas, por incrível que pareça, foram baseadas nesse critério de substâncias que produzem um efeito por semelhança. Então, como que funciona esse medicamento homeopático no organismo nosso? A maneira hoje de se explicar como é o funcionamento do medicamento homeopático seria quase beirando a ficção científica, citando a física quântica. Mas o medicamento tende a harmonizar algumas funções de alguns órgãos ou do corpo todo. Ele tende a, vamos dizer, trazer as vibrações de cada órgão, de cada pessoa, para dentro de uma harmonia. Essa harmonia tem de ser alcançada como se estivéssemos sãos. Então seria assim, equilibrar os órgãos. Equilibrar as funções dos órgãos. Isso. E a homeopatia pode curar qualquer tipo de doença? Ou são restritas as doenças que são tratadas pela homeopatia? Como é que funciona isso? A homeopatia tem um bom efeito quando você tem órgãos intactos. Existem doenças que lesam demasiadamente o órgão e atrapalham um pouco a função desse órgão. A homeopatia tem limitações nessa área. Ele não é uma panaceia. Na sociedade de homeopatia já se sabe que não se deve dizer que a homeopatia cura tudo. E nem a alopatia, né? Acho que sim, temos várias doenças, vários medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, mas cada um tem sua indicação e nem sempre a cura tem um êxito, não é isso? E na homeopatia deve ser a mesma coisa. Isso. Sim. Né? Eu acho que depende muito de como a pessoa começa a procurar ajuda médica. E falando em ajuda médica, o homeopata é sempre o médico ou não? Sim. O Conselho Regional Federal de Medicina, ele já reconhece a homeopatia como uma especialidade médica e deve ser exercida apenas por médicos. Apenas por médico? Porque eu já ouvi perguntar, homeopatia, será que é só médico que faz? Então a gente tem certeza que a homeopatia ela é praticada só por profissionais médicos, né? Sim, ela exige o diagnóstico da doença. E a medicina só pode ser exercida fazendo-se diagnóstico. Outros profissionais não podem fazer diagnóstico, mesmo que sejam capazes. E tem algum efeito placebo na homeopatia, Dr. Bonfito? O pessoal acusa a homeopatia de uma ciência que não tem base científica, culpando o resultado favorável ao placebo. Placebo é um estado de reconhecer um bom cuidado. O efeito que se diz é que a homeopatia consegue, ao mesmo tempo, uma maior atenção àquelas pessoas, que por isso melhoram, que esse seria o efeito placebo. Eu conheço eventos em que não se depende tanto de placebo, como crianças, animais que eu já cuidei. Tudo pela homeopatia. Homeopatia, não havia placebo nisso. Ou seja, o tratamento correto mesmo, funcionou, né? Sem efeito placebo. Sim. E a homeopatia, ela pode substituir a alopatia?
Para quem está nos assistindo em casa, a alopatia, então, seria aqueles medicamentos normais, né, os mais corriqueiros, exceto os medicamentos homeopáticos, correto? Seria mais ou menos isso. Para quem já tem familiaridade com a homeopatia, é o inverso. Ao contrário, né? Então, a homeopatia, ela pode substituir a alopatia? Nos critérios de diagnóstico, de tratamento, de ética médica, não se pode substituir. Normalmente, o pessoal complementa. As pessoas que já têm familiaridade, têm um certo nível de conhecimento da homeopatia, confiam e seguem o tratamento, porque ele é um pouco detalhado, ele exige um pouco mais a inteligência do paciente. Então não substitui, mas se a pessoa tiver plena confiança e conseguir evoluir... Então vamos pensar, um tratamento pode complementar o outro, o tratamento homeopático pode complementar, ou o Dr. Bonfito não aconselha, ou é a homeopatia ou é a alopatia? Pode parecer heresia em homeopatia se dizer que você pode usar medicamentos alopáticos. Eu entendo que o alopata, o medicamento alopata, ele pode agir de maneira tão rápida que causa um disfarce. Ele pode obter um efeito e a homeopatia você não vai ter certeza se foi ela que obteve aquele efeito. Por quê? O alopático conseguiu aquilo. Por isso que o pessoal acha que não se deve complementar. Complementar. Ou usa homeopático ou alopático. O pessoal divide assim. Eu costumo usar a homeopatia isoladamente, puramente homeopático. Agora, existem alguns casos como uma pneumonia. A pneumonia é uma doença muito perigosa. Ela pode custar a vida de uma pessoa em questão de 2, 3 dias, até uma semana. E a homeopatia pode levar mais tempo. Aí, no caso, o senhor indicaria um tratamento, então... Imediatamente. Eu não arriscaria a vida de um medicamento, ou seja, com um tratamento alopático. Sim. Arriscar a vida de um cidadão por causa de uma doutrina do risco, não dá, claro. Né, e dependendo da patologia, dependendo da doença que o paciente apresenta. Sim. Aquelas de morte iminente, o risco de morte iminente, dificilmente dá para resistir. Eu gostei de ouvir, porque certa vez eu ouvi de um paciente que o médico que estava acompanhando não deixava, mesmo independente, né, tinha um caso, foi exatamente um caso de pneumonia, né, que na família, e o médico não deixava. Então, eu acho que gostei da sua colocação, acho que ambos complementam. Se um tratamento é um pouco mais lento, por que não, dependendo da patologia, complementar ou mesmo usar um medicamento da alopatia? Sim. Eu costumo fazer. Nós vamos chamar um breve intervalo, já voltamos com o Dr. José Luiz Bonfito.